Voltamos a apresentar o Conexão pela TV e Rádio Unicinos. Hoje, 26 de setembro, é o Dia Nacional do Surdo. A data foi instituída em 2008, oficialmente, através da Lei Federal número 11.796, e relembra as lutas históricas dos deficientes auditivos por melhores condições de vida, trabalho, educação, saúde, dignidade e cidadania. E para falar sobre os principais desafios voltados para a educação dos surdos, recebemos aqui no estúdio Vana Chiela, que é professora do curso de Pedagogia aqui da Unicinos. Olá, seja bem-vinda aqui ao Conexão. Bom dia. Olá, professora, bom dia. Bom, a primeira pergunta que a gente tem que fazer realmente é a importância da gente ter uma data realmente que faça as pessoas serem despertadas para essa reflexão, que, claro, tem que ser estendida para outros dias do ano realmente, né, professora? Mas que importância a senhora vê na data de hoje? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer, né, a possibilidade também de hoje a gente estar falando sobre essas questões dos surdos num dia que é tão caro para essas pessoas. Esse dia é em homenagem à fundação da primeira escola de surdos, o Instituto Nacional Imperial de Surdos Mudos no Rio de Janeiro, atualmente o INES, que é uma instituição ligada ao MEC, e que os surdos preservam com muito carinho. Esse mês de setembro, e em especial o dia 26 de setembro, ele é comemorado no Brasil todo, né, e ele tem principalmente assim, o objetivo de firmar as lutas dos surdos em relação às suas necessidades linguísticas e culturais. Hoje, pela manhã, às 11 horas da manhã, foi entregue na Casa Civil, no Governo do Estado, um documento com as reivindicações dos surdos, que foi elaborado terça-feira, dia 24, na Câmara de Educação da Assembleia Legislativa, onde os surdos reivindicam principalmente uma política estadual de educação bilíngue, né, para que, tendo essa política estadual, não tenha essa incerteza de 4 em 4 anos de mudarem planos, né? Claro. Então, a gente sabe que existem escolas que são voltadas realmente para a alfabetização dessas pessoas, né? Como é que isso acontece, professora, hoje em dia? Bom, eu acho que é importante colocar, né, que a luta dos surdos da comunidade hoje é por escolas bilíngues, né? Nós temos atualmente no estado várias escolas estaduais, escolas públicas para pessoas surdas, de ensino médio e de ensino fundamental. Nessa reunião que aconteceu na Câmara de Educação da Assembleia Legislativa, no dia 24, tinha presença de algumas coordenadorias da 27ª CRE também estava representada, a SEDUC também estava representada, e uma das questões que foi colocada, que eu acho que é importante a gente colocar, é sobre não existe possibilidade de fechamento dessas escolas. Isso a gente, foi... Inclusive, quem nos acompanha pela TV está podendo ver algumas imagens de uma escola em Novo Hamburgo, né? E onde a gente já teve a oportunidade de conhecer o trabalho que é desenvolvido desde lá, mas tem idade, né? Desse primeiro contato, realmente que muitas pessoas não têm consciência de que como é que é o primeiro ensino que é feito. Quer dizer, eles não aprendem um português como uma pessoa que ouve normalmente. Como é que é isso, professora? Isso. Bom, então, assim, nesse sentido, né, que o desejo que essas escolas sejam fortalecidas como escolas de educação bilíngue é justamente para que a gente possa atingir, né, essas dificuldades que tem, como, por exemplo, né, o mito do ensino do português para surdos. Eu acho que é importante também que a gente faça uma distinção, né, entre quem são as pessoas surdas e quem são as pessoas deficientes auditivas. O último censo do IBGE, ele apontou que 9,7 milhões da população dos brasileiros tem deficiência auditiva, né? A deficiência auditiva, ela é uma perda, uma incapacidade, uma diminuição da audição, né? E desse número da população, 2 milhões de brasileiros têm surdez severa, né? A surdez severa, que seria mais ou menos acima de 70 decibéis, quando ela é uma surdez de ordem neurosensorial, ela é irreversível. Ela não vai conseguir melhorar com aparelhos auditivos, com qualquer outro equipamento, né? Então, nesse caso, existe, né, a possibilidade dos surdos de se desenvolverem como sujeitos, né, através da sua língua de sinais. E é por isso que é importante também, né, esse aprendizado também, né, professora? Eles começam, na verdade, né, com a língua, com as libras, né?
e depois também acabam perdendo o português, né? Qual é a diferença também do aprendizado nesse momento, para diferenciar, na verdade, né, o surdo, uma pessoa que consegue ouvir, como é que é a diferença desse aprendizado? Isso. A gente tendo, então, essa clareza, né, que a pessoa surda ela não vai recuperar, né, embora a gente saiba que existem algumas, sejam oferecidos implantes, aparelhos, enfim, mas a pessoa que tem esse tipo de lesão neurosensorial não vai recuperar a audição. Ela vai ser surdo, né? E vai continuar surdo. Então, o que ela precisa? Ela precisa de uma educação na sua própria língua. É importante também a gente salientar que a Libras, né? Ela é uma língua oficial no país, né? Tem a legislação 10.436 de 2002 e o decreto 5626 de 2005 que garantem. Além disso, agora em 2010, a Libras também foi colocada como no inventário de línguas, né, reconhecido no inventário de línguas através do decreto 7.387 de 2010 e reconhecida, né, como uma língua brasileira que, junto com as línguas indígenas, ela faz parte, né, do acervo cultural e material, enfim, do país, né? Então, existe legislação, o que nós precisamos é colocar as nossas pesquisas, né, colocar a academia, os alunos em funcionamento para poder dar conta dessa escola. Então, como é que esses alunos vão aprender português? Eles não vão aprender português como um aluno ouvinte. É impossível, porque a língua eles não conseguem ter acesso à língua. A leitura labial não permite que ele tenha interação, né? Como que a gente se desenvolve? Através da interação linguística, né? Então, eles precisam ser alfabetizados, ser letrados na língua brasileira de sinais, que normalmente eles vão adquirir na escola, para depois, então, eles poderem ir se apropriando da língua portuguesa. E esse acompanhamento é feito também com a família, professora? Quer dizer, a escola ela tem contato também para que a família se aproprie dessa linguagem, para que esse aluno ele consiga realmente se desenvolver? Isso. Essas escolas, que são as escolas bilíngues, né, que nós estamos reivindicando agora, elas são escolas onde a comunidade surda participa, né, dessa comunidade e, portanto, ela faz cursos de Libras para as famílias, traz a família para dentro da escola, né, para conhecer melhor a cultura, conhecer as pessoas surdas que já conseguiram, né, obter a capacidade de se desenvolver, de ir para as universidades, de ter trabalho, de realizar enfim, conquistas, de realizar né? conquistas. E na televisão a gente tem, claro, o closed caption também, que a gente sempre observa nos canais. E isso já é suficiente para que a pessoa se sinta mais inclusa ali, possa ver televisão também? Ou isso é só um paliativo, professora? Porque a gente sabe que fica no cantinho da tela, né? Pequenininho às vezes. E nem ali, todos os programas oferecem isso, em todos os canais. Uhum. Isso. Bom, essa ainda também é uma das reivindicações, né, que os surdos têm. Primeiro, os surdos, de modo geral, não têm acesso aos programas de televisão, né? Falta a legenda ou falta o intérprete de língua de sinais. A legenda, ela vai ser importante para aquelas pessoas que são letradas. Mas a gente também tem surdos que são analfabetos, né? Tem surdos que não conseguiram chegar na escola. Quer dizer, não, né? supre na totalidade. Não também supre na totalidade. Além disso, não são todos os programas que possuem legenda e muitas vezes também a qualidade da legenda não é tão boa, né? E muitas vezes também perde o contexto. Mas, enfim, né? Ela serve para auxiliar os surdos, né? Os surdos, eles também têm um movimento de luta por a legenda no cinema nacional também, que é uma coisa importante para eles, né? Professora, assim, para a gente falar desse momento atual, a gente sabe que essa lei ela é recente, ela é de 2008. As conquistas que já aconteceram até agora, a gente sabe aí da luta dessas escolas, então, para que elas permaneçam, que não fiquem aí nesse movimento de talvez fechar depois de 4 anos, quando muda governo. O que a senhora vê como mais importante nesse momento, como uma superação para a gente conseguir alcançar outros patamares, para que essas pessoas se sintam cada vez mais inclusas? Bom, eu vejo que nós tivemos muitas conquistas, né? E eu me coloco nós, né, inclusive outras professoras aqui da universidade também, como a professora Maura Corsini Lopes, que são pessoas que militam, né, enfim, na comunidade surda também há muitos anos.
O que acontece? Assim, a gente teve muitas conquistas a partir do decreto, né, 5.626, que decretou, enfim, a Libras como oficial no Brasil. Como, por exemplo, os cursos de letras Libras, né, que são cursos de graduação nas universidades federais que formaram professores surdos, o Exame Nacional de Pró-Libras, os professores que trabalham nas universidades, como nós, né, aqui na universidade que trabalhamos, alguns professores, a gente tem essa proficiência nacional do Pró-Libras, que é uma proficiência em Libras. Além disso, também a possibilidade de muitos surdos entrarem nas universidades, no pós-graduação, nas pesquisas. Enfim, existem inúmeras pesquisas no campo dos estudos surdos em educação, no campo da linguística aplicada, para criar condições para essas escolas bilíngues, né? Então, a gente avançou muito, se a gente considerar que há 3 décadas atrás os surdos estavam, né, ainda tendo só a condição de muita pouca sinalização na escola, mas a ênfase era na oralização, e hoje a gente já tem essas garantias. O que a gente precisa, né, e é uma das coisas que a gente procura fazer dentro da universidade, é mostrar para os nossos alunos, principalmente os nossos alunos que vão para as escolas, que vão ser professores, que eles reconheçam essa especificidade linguística que as pessoas surdas têm, né? A gente não pode pensar que, banalizando a inclusão, que a inclusão vai ser resolvida colocando todos dentro de uma sala de aula no mesmo espaço. A gente precisa saber que tem que ter qualidade, né? Que essas pessoas têm que ter a possibilidade de se desenvolverem como sujeito, e, para isso, é necessário, então, um reconhecimento linguístico. Nós precisamos sistematizar as ações, né, que existem para que, efetivamente, se tenha uma política linguística no país. Levando em conta, né, que esse país não é monolíngue, é um país multilíngue. É verdade, professora. Bom, muito obrigada pela tua participação. Até a próxima. Obrigada. Depois do intervalo, o assunto do quadro Toque Conexão é o escritor Luiz Augusto Fischer, que será patrono da Feira do Livro de Porto Alegre de 2013. Camila, aqui eu vou falar um pouco sobre a trajetória e a produção literária do escritor. Em seguida, já voltamos.